presidente da Assembleia do Rio, Jorge Pisciani, e os seus companheiros que foram presos hoje já estão soltos. Renan Calheiros foi condenado a perder o mandato e os direitos políticos por improbidade administrativa. O senador pode recorrer sem deixar o cargo. Manifestantes comemoram um ano de prisão de Sérgio Cabral. Um ex-assessor de Gedel Vieira Lima diz que destruiu provas a mando de Gedel. O irmão dele, Lúcio Vieira Lima, é dos dois. Salvos pela Assembleia do Rio, Jorge Pisciani e seus companheiros já estão soltos. Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi deixaram o presídio na zona norte da cidade num carro preto no início da noite. Menos de 2 horas antes, uma sessão extraordinária na Assembleia Legislativa decidiu pela libertação dos parlamentares presos ontem por ordem do Tribunal Regional Federal. Os 3 suspeitos de receber propina para defender interesses de empresários negam as acusações. O placar final ficou em 39 votos sim, 19 não e 1 abstenção. Eu cumpro a Constituição. A Constituição determina que o parlamentar, o deputado, somente possa ser preso em caso de flagrante delito de crime inafiançável. E este caso não aconteceu. Entra para a história, acho que como o dia em que o Parlamento do Rio de Janeiro se posicionou a favor da manutenção do poder dessas oligarquias que estão usurpando o Estado do Rio de Janeiro a favor de interesses privados e promíscuos. Do lado de fora, manifestantes carregavam bandeiras, cartazes e faixas contra a corrupção. Houve tumulto quando um grupo tentou derrubar as grades que cercavam o prédio da Assembleia. Os policiais reagiram com bombas de efeito moral e balas de borracha. Um homem passou mal e foi atendido por socorristas da Cruz Vermelha. Funcionários públicos que tentaram acompanhar a sessão tiveram acesso proibido. Logo depois, o movimento dos servidores públicos conseguiu uma liminar para ocupar as galerias da Assembleia. Mas a oficial de justiça que chegou com a ordem judicial para liberar o acesso foi barrada na porta. Homens do batalhão de choque da Força Nacional fizeram um cordão de isolamento na entrada. Um deputado da oposição tentou abrir passagem entre os policiais. Enquanto isso, deputados determinaram que funcionários dos gabinetes ocupassem as galerias. Está aqui desde o começo, a galeria estava vazia. Depois que tentaram impedir a oficial de justiça de intimar a casa, que a galeria tinha que ficar aberta, começaram a liberar os assessores para virem e a galeria começou a ficar lotada. O Ministério Público Federal vai pedir ao Tribunal Regional Federal o afastamento dos 3 deputados do cargo. A questão do afastamento está hoje devolvida exclusivamente à Justiça, porque nós estamos convencidos e temos base jurídica para sustentar isso, de que o afastamento pode ser determinado pela Justiça e não precisa do aval dos deputados. Já em casa, Jorge Pisciani parecia comemorar a liberdade. Ex-assessor de Gedel afirma que ele teria pedido para destruir as provas. Por isso, nós vamos até Brasília conversar com o nosso repórter para obter mais informações. É ex-assessor do deputado federal Lúcio Vieira Lima e foi preso de fato depois que a polícia descobriu aquele apartamento onde estavam guardados mais de 51 milhões de reais em dinheiro vivo. No material apreendido, a polícia identificou as impressões digitais do ex-ministro Gedel Vieira Lima e de Job Ribeiro. Gedel Vieira Lima, inclusive, está preso preventivamente aqui no Distrito Federal, no presídio da Papuda. Job Ribeiro cumpre prisão domiciliar e negocia um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Ele prestou depoimento na terça-feira à Polícia Federal e trechos desse depoimento foram obtidos pela repórter Camila Bonfim. Nesses trechos, Job teria dito aos investigadores que, a pedido de Gedel Vieira Lima, do irmão dele, o deputado Lúcio Vieira Lima, e da mãe dos dois, ele auxiliou na destruição de agendas, de documentos, de anotações
que esse descarte foi feito picotando esses documentos e jogando pela descarga. Job também disse aos investigadores que contou com a ajuda da secretária Milene Pena e também da esposa de Lúcio Vieira Lima. Nós entramos em contato com o advogado de defesa dos irmãos Gedel e Lúcio Vieira Lima, que disse que só vai se manifestar quando tiver acesso aos documentos formais desse depoimento. A Justiça do Distrito Federal também condenou o Renan Calheiros para perder o seu mandato e os seus direitos políticos. Cabe recurso? Inclusive um recurso que pode ser feito sem a execução dessa condenação da primeira instância, ou seja, Renan Calheiros continua com o mandato como senador e não perde os direitos políticos. A decisão, a sentença foi proferida pelo juiz Valdemar Carvalho, daqui do Distrito Federal, da 14ª Vara da Justiça Federal em Brasília, pelo crime de improbidade administrativa e que pedia essa perda do mandato e além das perdas dos direitos políticos. É relacionado a um processo relacionado ao caso daquele pagamento de pensão de um filho que Renan Calheiros teve fora do casamento. Por meio de nota, Renan Calheiros disse que desconhece a decisão, que está em segredo de justiça, mas que, se for essa a decisão, ele deve recorrer com serenidade. Já fez um ano que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, está atrás das grades. A população comemorou. A manifestação foi em frente ao presídio de Benfica. Teve batucada, bolo, brinde e salgadinhos. Sérgio Cabral já foi condenado em 3 processos da Lava Jato. As penas somam 72 anos de cadeia. Ele está preso há 1 ano sob acusação de desviar milhões de reais em contratos do governo do Rio. Cabral, que admite Caixa 2, também foi considerado culpado por lavagem de dinheiro. Uma boa noite para você. O Jornal da Globo termina aqui. Para rever as nossas reportagens, é só acessar o Globoplay.